amigos. Tomara que vocês estejam bem. Eu espero que estejam todos envolvidos com o trabalho, com o estudo, e nós vamos continuar as nossas reflexões em torno do livro Desafios da Educação, na psicografia de Raul Teixeira, sob orientação do espírito de Camilo. E hoje nós vamos trabalhar a questão de número 19. Veja bem. A pergunta que o Raul Teixeira faz para o Camilo é a seguinte: como dialogar com filhos que sabem que os pais já cometeram equívocos morais e que, quando aconselham àqueles no sentido de se evitar prática semelhante, atiram-lhes o erro em rosto, não lhes reconhecendo autoridade moral? Então, nós vamos primeiro entender a pergunta. Como conversar com os filhos que já sabem que os pais erraram? É uma questão. Eu já estou dividindo, por quê? Porque aqui primeiro tem como conversar com os filhos quando esses filhos já sabem que os pais erraram. A segunda questão que eu estou colocando aqui: e quando os filhos devolvem para os pais o erro que eles cometeram? Porque existem aqueles filhos que sabem que os pais erraram, e existem aqueles e silenciam quando os pais comentam: meu filho, vamos corrigir isso, não segue esse caminho, vamos tentar por uma outra ótica. Como tem aqueles filhos que não escutam e ainda falam para os pais: e você que fez isso e aquilo? Então nós temos aqui duas em uma para a gente dissecar a informação que o Raul e o espírito de Camilo está trazendo para nós, ok? Então veja, como dialogar com os filhos que sabem que os pais já cometeram equívocos morais? Vale a pena mostrar aos filhos, em casos assim, que o mais importante na vida não é nunca ter cometido um erro, mas, tendo-os cometido, erguer a fronte e seguir adiante, confiante na orientação de Jesus, quem tomar do arado, não olhar para trás. Então veja, vale conversar com os filhos e esclarecer que a questão não é simplesmente não ter errado, não é isso. É aquela pessoa que errou e aí nós vamos fazer uma avaliação. Errou, tomou conhecimento e logo depois tomou a consciência. E é importante a gente diferenciar conhecimento de consciência. Por quê? Isso que nós estamos fazendo aqui, ler, estudar, refletir, citar referências, buscar em outras obras, referências técnicas, referências doutrinárias. Isso que nós estamos fazendo é busca de conhecimento. Isso não é simplesmente a busca de consciência. Por quê? Qual que é a diferença aí? Consciência não é conhecer. Consciência é mudar. Então, essa mudança pode ser a partir do conhecimento? Pode. Pode ser sem o conhecimento? Pode. Tem pessoas que são boas sem nunca ter lido nada a respeito. Elas trazem uma bagagem de outras eras. São boas por si. Não se preocupam em estudar, não se preocupam em ler, não se preocupam em aprofundar, mas estão o tempo todo preocupados em serem bons. Estão o tempo todo preocupados. Esses já estão, por si, conscientes do projeto de crescimento espiritual, provavelmente conquistado há séculos. Nós, nesse momento, estamos buscando conhecimento para aprofundarmos, para lutarmos, para refletirmos, para modificarmos. A modificação é a consciência. Corre o risco de nós desencarnarmos, se não fizermos movimentos de mudança, desencarnarmos cheios de conhecimento, mas sedentos de consciência. Ou seja, cheios de construção teórica, mas sedentos de prática, sedentos de ação. Ah, mas por que sedentos? Porque a gente esteve com sede, mas a gente não se abasteceu, porque a gente não fez.
Então, voltando à questão, quando ele coloca para nós sobre os pais, os filhos descobrirem que os pais têm um erro, não tem problema. Mas os pais, olha o que a espiritualidade coloca. A questão não é nunca ter cometido o erro, mas tendo-o cometido, erguer a fronte e seguir adiante. Ou seja, tendo-o cometido, estabelecer a consciência. Erga a fronte e segue em frente. Porque a questão não é ficar alimentando o passado. Ah, meu Deus, porque lá atrás eu fiz isso. Ah, meu Deus, porque um ano atrás. E ficar alimentando, não é isso, gente. Errou, descobriu que errou, faz um movimento de mudança. Então, quando vai conversar com o filho, você pode estar alertando e o filho, muitas vezes, te escutar. Se ele te escuta, internamente ele já está fazendo avaliações. Ele já está fazendo do engano que cometeu lá e como você se apresenta hoje. Então ele já está vendo que existe uma estrutura de conhecimento e uma mudança, ou seja, de consciência. Ok? Mas aí ele coloca para nós assim: erguer a fronte, seguir adiante, confiante na orientação de Jesus, quem tomar o arado, não olhar para trás. Essa orientação de Jesus, que está em Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, ele coloca para nós que aquele que pega no arado e olha para trás, olha a orientação de Jesus, aquele que pega no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer para nós? Arado é aquele instrumento para preparar a terra, é investir na agricultura. Aquele que pega no arado e olha para trás, ou seja, ele assume um trabalho, mas fica lamentando as situações anteriores, não está apto para o reino de Deus. Por que não está apto? Porque o reino de Deus é uma proposta de mudança. O reino de Deus é uma construção de autoespiritualidade. O reino de Deus é um investimento na solidariedade. O reino de Deus é uma caminhada com as pessoas e com o seu próprio crescimento. Então, aquele que pega no arado e fica investindo em situações anteriores e fica refletindo apenas nas questões do passado e fica se envolvendo com as questões do passado, revolvendo erros, seja no campo afetivo, emocional ou no campo intelectual, no campo racional, não está apto para caminhar no reino de Deus. Então, no papel de pai, no papel de mãe, conversou, orientou, esclareceu, o filho está escutando. Se ele fez movimentos de mudança, o filho já vai assumir aquele papel de não julgar na cara dos pais. Por quê? Porque ele está vendo que os pais estão na luta. Ele está vendo. Ah, mas ainda assim pode acontecer? Olha a orientação. A autoridade moral decorre do fato desses pais terem logrado a luz após terem se atormentado em sombras. Ou seja, mesmo assim, pode acontecer dos filhos jogarem para os pais, aí vem a autoridade moral. Autoridade moral, gente, não é o quadro da pessoa sair falando aquilo que ele está fazendo, que papel que ele está assumindo, mostrando este ou aquele trabalho. Não, é ele saber que ele errou, aprendeu, corrigiu e já está numa nova estrada. Errou, aprendeu, corrigiu. Veja, então é o tempo todo um novo caminho. Isso é autoridade moral. Tanto que ele fala logrando. Olha só, a autoridade moral decorre do fato desses pais terem logrado a luz após terem se atormentado em sombras. Porque existem aqueles que estão nas sombras e se contentam com elas. Ok, é uma escolha deles. A gente não está aqui para fazer a avaliação do outro. Nós estamos utilizando para fazer a nossa própria avaliação. Que cada um faça a sua. Tem pessoas que estão no erro e já se acomodaram. Mas é uma questão deles.
Ah, uma hora eles vão acordar? Claro que vão, todos nós fazemos esse movimento. Inclusive nós que estamos na posição de expositores, de estudiosos, a gente comete erros, todo mundo comete. A questão é a gente não sentir que o erro é zona de conforto. O erro não é zona de conforto. O erro, inclusive, é uma zona de tormento quando a gente se certifica do erro. O erro é zona de perturbação. Mas a partir do momento que a gente sai do erro, logramos êxito. Estamos no momento de educar. E aqui falando para os nossos filhos. Ou seja, que é o nosso primeiro ninho de investigação, de autoinvestigação, de avaliação e autoavaliação. Por quê? Porque ali é onde nós mantemos uma relação fraternal e uma relação também de dificuldades. Porque se nós reunimos entidades que conviveram conosco no passado, muitas vezes numa zona de atrito, de confronto, de conflito, reunimos também pessoas simpáticas ao nosso entendimento, simpáticos às nossas posturas. Então nós temos afetos e desafetos debaixo do mesmo teto. Eu estou fazendo esse gesto aqui porque é um funil. A gente vai afunilando essa relação, debaixo do mesmo teto a gente vai ter essa convivência. Nessa convivência a gente é avaliado e a gente avalia também. Sem o projeto de julgar, sem o projeto de agredir, de jogar na cara, não é isso não, gente. O processo é de construção. Por eles estarem na posição de filhos, não quer dizer que estejam em posições inferiores. E nem nós, na posição de pais, estamos em condições superiores. Não estamos. Estamos todos numa condição de crescimento, de melhora. Ora, nós vamos aprender com os nossos filhos, ora os nossos filhos irão aprender conosco. Um diferencial é porque temos uma bagagem a mais pela construção cronológica. E isso é diferente. Claro que eu sei um pouco mais em matéria de vivência do que meu filho que está com 12, 13, 15, 23, 28. Por eu estar na faixa de 40, 50, 60, eu tenho um pouco mais de bagagem. Então, é isso que a gente precisa aprender a lidar com eles. Ou seja, autoridade moral. Autoridade moral não é ser perfeito. Autoridade moral é reconhecer que errou, saiu do engano e já entrou numa nova estrada. Ou seja, concluindo o que o Espírito de Camilo coloca para nós, a autoridade moral decorre do fato desses pais terem logrado a luz após terem se atormentado nas sombras. A autoridade moral é reconhecer o engano, sair do engano e caminhar numa estrada saudável. Você consigo, você com seus filhos. Ok? É isso aí. Um abraço a todos e até breve.